Nesta videoaula, nós trabalharemos com as principais teclas de atalho do Microsoft Word. Para facilitar o estudo e a memorização delas, eu organizei elas em ordem alfabética, de A a Z. Na ordem alfabética, a primeira tecla que utilizamos é a tecla que serve para abrir, a tecla Ctrl mais a letra A para abrir. Eu devo procurar um documento em minhas pastas e abrir. Seguindo a ordem alfabética das teclas de atalho, temos a tecla de atalho Ctrl B. A tecla de atalho Ctrl B serve para salvar. Para essa janela salvar como, eu devo escolher o local para salvar meu documento e clicar em salvar. A próxima tecla de atalho é a tecla de atalho Ctrl C. Para usá-la, tenho que estar com um texto ou figura marcada e utilizar Ctrl C, que serve para copiar. No Microsoft Word, as opções de fonte do grupo fonte podem ser abertas em uma única janela, que chamamos de caixa de diálogo de fonte, ou podemos utilizar a tecla de atalho Ctrl D. Ele abre a caixa de fonte, onde eu posso mudar tipo de letra, estilo, tamanho, cor da fonte, estilo de sublinhado, cor do sublinhado e aplicar efeitos ao texto selecionado, clicando em OK. A próxima tecla é utilizada para alinhar o texto. Com o texto selecionado, podemos colocar o texto no meio da folha, centralizar, utilizando Ctrl e a letra E. Quando eu não quero mais usar o documento, não quero mais trabalhar com ele, eu posso utilizar Ctrl F4 para fechar o documento. E ele vai perguntar se eu quero salvar as alterações ou não. Neste caso, eu clico em salvar. Outra tecla de atalho também utilizada para alinhamento, com o texto selecionado ou com a figura selecionada, é a tecla Ctrl G, que serve para alinhar à direita da folha. A tecla de atalho que é utilizada com a letra H, ela representa o recuo do parágrafo. Quando eu quero aumentar o recuo do parágrafo, eu utilizo a tecla Ctrl H. Observe que ele vai aumentando até o número desejado. Nós só percebemos isso quando utilizamos Tab, que inicia o parágrafo. Veja que ele vai pular até a posição desejada. A tecla de atalho de formatação Ctrl mais a letra I com o texto selecionado serve para deixar a letra inclinada ou em itálico. Outra tecla de atalho de alinhamento é a tecla de atalho que justifica ou que deixa alinhado a margem esquerda e a direita também. Com o texto selecionado, utilizo a tecla Ctrl J para justificar o texto. Existe uma tecla de atalho para o hiperlink. Hiperlink é quando eu estou criando um arquivo e nele eu posso incluir um link que, ao clicar, ele me levará para uma página web ou para um arquivo no computador. Neste caso, nós selecionaremos o texto clique aqui e utilizaremos a tecla de atalho Ctrl K. Aparece uma janela, inserir hiperlink, e o texto que será exibido será o clique aqui, aquele que selecionamos. No local onde tem endereço, eu determino a página que será aberta quando clicar neste texto. Eu vou colocar
o endereço do meu blog, que é o www.infoabcurso.blogspot.com, onde você encontra as videoaulas, exercícios, entre outras coisas, entre outros temas de informática. Clique em OK, veja que o texto fica em azul. Quando eu pressionar a tecla Ctrl e clicar no texto, clique aqui, ele vai abrir para mim a página com o endereço que eu determinei. A tecla de atalho Ctrl L vai exibir ao lado esquerdo da tela o painel de navegação, onde eu posso optar por títulos, páginas e resultados. Quando eu tenho um texto pequeno, eu opto por páginas, porque ele vai me exibir as páginas do documento, facilitando a navegação das mesmas. Ou um texto longo, por títulos, que vai me dar uma resposta de acordo com o sumário. Vai aparecer os títulos e eu clico no que eu desejar. Num texto como um poema, formado por estrofes, eu posso aumentar recuo clicando na ferramenta Aumentar recuo. Para diminuir, na ferramenta Diminuir recuo. Ou utilizar Ctrl Shift M para diminuir recuo. A tecla de atalho para utilizar a formatação em negrito, que destaca o texto com o texto selecionado, eu clico na ferramenta negrito ou uso Ctrl N de Natal. Seleciono o texto e uso Ctrl N. Quando estou com o programa aberto, mas não tem nenhuma folha de papel em branco para digitar, eu devo clicar em novo ou utilizar Ctrl O para novo documento em branco. Quando meu texto está acabado, formatado e eu preciso imprimir, a tecla de atalho que eu utilizo é a tecla Ctrl P. Clico em imprimir e sairá na impressora padrão que estiver instalada no computador. Outra tecla de atalho de alinhamento é a tecla de atalho que alinha à esquerda da folha, a tecla de atalho Ctrl Q. Existe uma tecla de atalho que facilita o trabalho quando queremos repetir uma palavra já digitada, que é a tecla de atalho Ctrl R. Ele repete quantas vezes for necessário. Uma das teclas de formatação muito importantes é a tecla Ctrl S, que sublinha o texto selecionado. Com o texto selecionado, Ctrl S sublinha. Quando é repetida novamente, ele tira o sublinhado, sublinha e tira o sublinhado. Existem várias maneiras de selecionar um texto, mas a que facilita o trabalho, porque seleciona todo o texto, independente de ser um parágrafo, uma estrofe, 5 páginas ou 1000 páginas, é a tecla de atalho Ctrl T, porque seleciona todo o texto. Quando estou trabalhando com um texto muito grande e quero localizar uma palavra específica e alterar ou somente localizar, eu posso utilizar a tecla de atalho Ctrl mais a letra U. Aparece a janela onde eu tenho a opção localizar. Eu posso escolher para localizar uma palavra específica. Clico em localizar próxima e ele me seleciona a palavra que eu pretendia encontrar. Eu posso também digitar uma palavra para substituir a que eu localizar.
clico em substituir e ele faz a substituição. Uma tecla de atalho muito importante, quando eu copio um texto ou uma figura, eu posso selecionar o texto, utilizar Ctrl C para copiar e utilizar a tecla de atalho para colocar o texto em outro lugar, ou seja, colar o texto copiado com a tecla de atalho Ctrl V. Uma tecla de atalho muito importante é a tecla de atalho que retira a palavra de um lugar para colocar em outra, ou seja, recorta uma palavra. Eu clico duplo na palavra que eu quero selecionar, utilizo a tecla de atalho Ctrl mais a letra X, ele recorta. Posso colocá-la em outro lugar com a tecla de atalho anterior, Ctrl V para colar. A última tecla de atalho da sequência alfabética é a tecla Ctrl Z, que desfaz a última ação e volta antes de fazer a ação realizada. Bem, estas são as videoaulas que compõem as teclas de atalho. Porém, para que você possa assimilar, é importante não só assistir a videoaula, como também praticar no dia a dia. Conforme você vai digitando o texto, você vai praticando, utilizando as teclas que você viu aqui nesta videoaula. Caso não pratique, você não conseguirá assimilar.